Bom dia, com muita alegria, muito prazer, que saúdo a todos e desejo que a paz bondosa do nosso Senhor Jesus Cristo esteja habitando em cada lar. E hoje mais um dia Deus nos deu, dia que o Senhor fez. Todos os dias são dias que o Senhor nos dá. E devemos louvar, agradecer ao dia que Ele fez, ao amanhecer que Ele nos concede. É muita bênção ter esse privilégio de louvar, de agradecer ao Senhor, de adorar, de glorificar ao Senhor, que é o único Deus e Salvador das nossas vidas. A Ele toda honra e toda glória. Eu vou orar por vocês. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos nesta manhã, neste dia que o Senhor fez, porque o Senhor é bom, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria. Louvado e agradecido seja o teu nome, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade nesse dia de te louvar, te engrandecer, te bendizer, Pai, junto com os meus irmãos aqui em Cristo Jesus, Pai. Somos gratos ao Senhor Jesus, somos gratos pela vida, somos gratos por tudo que Ele tem ofertado gratuitamente todos os dias a nós, Pai. Muito obrigado, Pai. Louvamos, Pai. Te bendizemos, te adoramos, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. Amém. Quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu coração sobre o
teu altar. Vamos continuar louvando e engrandecendo o nome do Senhor nesta manhã. E eu trago também a leitura da palavra de Deus no Salmo 96, que diz assim a palavra de Deus: tributai a glória e majestade de Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda, entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra o exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir mais um cântico. Em seguida, vamos ouvir a explanação da palavra de Deus, o estudo maravilhoso que estamos tendo das cartas de Paulo. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo domingo, uma semana na bênção e na proteção do Senhor Jesus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre.
estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus. Olá, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando no teu coração nesse dia abençoado, nesse dia que o Senhor preparou para nós, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. E dando continuidade nesse estudo, hoje vamos estar estudando a lição 2 da revista Vivendo a Fé, das cartas de Paulo. E hoje vamos estar falando sobre as viagens de Paulo. Que Deus venha falar ao nosso coração, que Deus venha nos abençoar. O texto está registrado lá em Atos 16, do versículo 6 ao versículo 10. Eu sempre gosto de ler na minha Bíblia, mas você vai poder ler aí, no texto que eu já deixei, para você só meditar, para você ter mais facilidade de leitura. De repente você está num lugar que você não tem acesso, não está com a sua Bíblia na mão, não pode estar mexendo com outra coisa, mas tem às vezes no seu notebook, no seu tablet, no seu celular. Então que esse momento possa ser agradável, de você estar podendo ver esse momento aí de leitura da palavra de Deus. Então vamos fazer essa leitura juntos. Atos 16, do versículo 6 ao versículo 10. Diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Palavras do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvamos a Deus pela sua vida, por essa oportunidade de você abrir suas portas dos seus lares, para podermos meditarmos juntos na palavra de Deus e podemos estar juntos aí, vez você no seu conchego do seu lar,
ouvir a palavra de Deus. Vamos falar com Deus, vamos orar, vamos colocar nossa vida na presença de Deus, a sua família na presença de Deus. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, Deus eterno, nós te louvamos e te agradecemos, bendizendo o teu santo e glorioso nome. Fala ao nosso coração, toma essa família nas tuas mãos, toma este homem, esta mulher, criança, adolescente, jovem, e se tiver alguma perturbação, algo atrapalhando, ó Pai, em nome de Jesus, caia por terra toda, Pai, problema, toda dificuldade, toda falta de concentração, toda enfermidade, toda dor de cabeça, todo mal-estar, em nome de Jesus. Senhor, age com teu poder nessa família, age com teu poder nessa mensagem, para que haja paz, para que haja sossego, ó Pai, neste lar, em nome de Jesus, para que a palavra possa achar lugar neste coração. No nome e no sangue do Senhor Jesus que oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um texto maravilhoso, né, que fala do, né, como já estudamos, começamos já a estudar a revista, na lição passada, né, com a bacharel Márcia, quem era o apóstolo Paulo, entendemos um pouco e vemos um pouco sobre, né, quem era este homem, apóstolo Paulo, quem foi Paulo, quem era também Saulo, que depois passou, né, sua conversão para Paulo. E então agora vamos estar dando continuidade. E nesse texto maravilhoso, que eu gosto muito, fala do chamado de Deus, né, aonde Ele queria. E assim Deus sempre nos chama no lugar que Ele quer, nos mostrando aonde devemos ir. E cabe, né, esse pensamento nesse momento, mas falar de missões ou de pregar evangelho para todo mundo em isolamento social, não estão podendo sair para lugar nenhum, esse é o momento oportuno de anunciarmos mesmo a palavra de Deus, a começar no nosso lar, na nossa casa, e a começar através de nós, mostrando aos nossos familiares, aqueles que não são crentes, o que é ser cristão, né? A sua vida de oração, de testemunho, de mostrar que como Deus é maravilhoso, de testemunhar nossa fé e orar e estarmos junto com a família, mostrando esse grande amor de Deus para as famílias. Então, louvamos a Deus. Deus venha falar ao teu coração neste momento maravilhoso, onde estamos estudando, né, essa lição, segunda lição, sobre as viagens de Paulo. Que Deus possa falar ao teu, rico e poderosamente ao teu coração. Então, das coisas devemos estar olhando, né, o nosso autor, né, da nossa lição, Timóteo Carquer, começa dizendo sobre as cronologias das viagens missionárias. Então, a primeira coisa, Paulo está interessado no significado estratégico das suas viagens dentro do plano de Deus revelado no Messias, para a salvação do judeu e dos não-judeus. Então, a mensagem, a palavra de Deus, né, como os judeus viviam e adoravam a Deus nas sinagogas, era primeiro voltado para os judeus. Como, né, Deus sempre amou os judeus, sempre a palavra de Deus foi voltada para eles, mas eles acabaram não dando muito crédito à palavra de Deus. Então, Deus abriu o leque, né, Deus abriu a oportunidade para que outros também possam se chegar a Ele e serem salvos, como os não-judeus. E até nós, né, os gentios, outros pagãos, né, que não tem religião nenhuma, ou adoram outros deuses, né, ou tem outras religiões. Então, a palavra de Deus nos alcançou, nos abençoou, não é? Porque nós não somos descendência judaica, mas hoje nós, pela fé, somos descendentes do Senhor Jesus. Né? Somos salvos em Cristo, somos considerados também filhos de Deus. Então nós só temos que louvar a Deus, porque essa palavra que o Senhor abriu para nós, porque como diz lá em João 3,16, que eu já falei na mensagem anterior, o amor de Deus foi para todos, não só para o seu povo, né, que ele tinha primeiro, né, os judeus, o povo amado, que não quiseram o seu amor, mas hoje é derramado o amor de Deus, né, sobre toda a carne, para você, às vezes que também não é servo de Deus ainda, ou
a salvação é para você também. Deus te ama. Deus quer o seu, ver a sua vida na presença dele. Deus quer cuidar de você. Deus quer sarar a sua dor. Deus quer que você esteja perto. Como um pai quer sempre estar conversando com seu filho, quer sempre estar ouvindo o que o seu filho tem para falar, qual as suas necessidades. Assim Deus também quer ouvir de você. Suas necessidades, que você precisa. Deus quer ser o seu pai, quer ser o seu Senhor. Cuidador de todas as coisas. Então pense nisso. E aqui nós vemos, pelo menos uma imagem, não sei se seria ele desse jeito, mas significando ele escrevendo as suas cartas, e o que nós vamos estudar também no decorrer desta lição, dessas lições que vamos estar vindo, sobre as cartas que Paulo escreveu. Então, vemos que Paulo também, uma questão das suas cartas, foi direcionada a várias igrejas e falando das suas viagens missionárias, que a gente vai ver que foram algumas viagens missionárias, como a primeira viagem de Paulo. Você pode estar vendo aí que ele visitou várias cidades, ele ia, pregava, ia de cidade em cidade, anunciando o amor de Deus. Vamos ver também a segunda viagem de Paulo, continuou ainda pregando, anunciando a palavra de Deus, ali na região da Capadócia, Antioquia, Macedônia, e continuou falando. E a gente observa também outra questão, a terceira viagem de Paulo. Paulo saía sempre de Jerusalém, fazendo as suas viagens, ia de um lado ou do outro, anunciando, pregando, falando do amor de Deus, e principalmente aos judeus, primeiramente, que ele queria, estar anunciando para que eles se convertessem ao Senhor Jesus. Porque muitas vezes os judeus só ficavam aprendendo a lei, a Torá, a lei de Moisés. Mas na época de Jesus, se você for ver lá em Jerusalém, muitos não aceitaram o anúncio de Jesus, o enviado de Deus, e rejeitaram. Então o Senhor derramou seu amor, e Jesus veio demonstrar esse amor para também os judeus, para que eles pudessem aceitar que Jesus era o Messias prometido. E eles ainda não acreditaram, e ainda muitos esperam o Messias até a nossa época. E a última viagem dele, então, foi seu martírio, onde foi em Roma, e conta a história que lá foi decapitado. Então, mas antes de tudo isso, ele deixou as cartas, deixou muita obra feita, para que pudéssemos, nessa época e hoje, ter a palavra de Deus, ter as mensagens, aquilo que Deus fez e como Deus usou este homem através da sua palavra. Que, como nós vimos na aula passada, Saulo não foi uma pessoa tão boa, mas foi uma pessoa perversa, foi uma pessoa sanguinária, uma pessoa que perseguia os cristãos, mas só depois da sua conversão passou a ser chamado de Paulo, que passou a ser um grande pregador do Evangelho, que Deus mudou o seu coração. E assim Deus pode mudar a sua vida também, você que está me ouvindo. Às vezes tem suas dificuldades, às vezes você não entende, você não sabe o que acontece na sua vida, por que as coisas não mudam. Coloque a sua vida na presença de Deus. E aí então você vai ver que as coisas podem mudar para você. Então, a prioridade de Jerusalém. Ele tinha sempre voltado essa prioridade em pregar em Jerusalém. Paulo, sempre que era possível, pregava primeiro nas sinagogas, sempre voltado para os judeus. E sempre teve Jerusalém como ponto de partida das suas viagens. Aqui em Atos 13:14, mas diz assim: mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. Então, Paulo sempre buscava ir nas sinagogas dos judeus para mostrar aos judeus que o amor de Deus, enviado através de Jesus, que eles pudessem, assim, abrir o coração, entender que Jesus era o Messias, Filho de Deus, a salvação,
né, que tudo tinha se cumprido nele. Então, a prioridade de Paulo era observando a palavra primeiramente aos judeus. Mas a gente vê que também ele pregou, né, para todos, em todos os lugares. E aqui nós vemos, né, ali da Antioquia, essas cidades que Paulo pregou, hoje em dia só tem ruínas, né, não sobrou mais nada dessas cidades. Mas na época de Paulo, com certeza, era uma cidade ativa, as cidades e onde estavam as igrejas, tinha gente, o povo trabalhando, agindo, e Paulo ali também ministrando e falando do amor de Deus, anunciando o amor de Deus àquelas vidas, aquelas pessoas que precisavam de ouvir. Ainda em Atos, né? Atos fala do surgimento da igreja, o crescimento da igreja, o derramar do Espírito Santo de Deus na igreja para que a igreja pudesse caminhar. E é assim nós observamos isso, né? Lá em Atos 14:1, o agir e o mover de Deus na vida deste homem. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram junto na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Então não era só judeus, os não-judeus também, e nós somos os não-judeus, né? Os gentios. Nós somos, né, aqueles que fomos, né, amados por Deus e alcançados por Jesus. Que bênção, né? Que maravilha. E Atos 18:8, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então Paulo, se você for observar, ver a história, a vida dele, quando Saulo, ele fez muita coisa, ele perseguiu do caminho para os matar, para os arrancar dentro das suas casas, né? Ele viu Estevão sendo morto na sua frente, não fez nada, mas quando ele teve um encontro vivo com o Senhor Jesus Cristo, a vida dele mudou, a vida dele transformou, e ele se tornou um grande anunciador do amor de Deus. Então, para Deus, tudo é possível. Deus pode todas as coisas, Deus pode agir na sua vida, Deus pode restaurar o seu coração e fazer nova algo na sua família. Então creia nisso, não desanime. Saiba que Deus tem cuidado de você. E ainda, né, prioridade em Jerusalém, né, o autor diz, Timóteo, né, portanto, Jerusalém é o ponto de partida e um bom gancho para organizar os mais de 16.000 quilômetros de viagem de Paulo. São pelo menos 6 as viagens partindo de Jerusalém. Então, a gente for ver o ponto de partida, sempre Paulo saía de Jerusalém, ia e voltava, anunciando a palavra de Deus. E foram algumas as viagens, né, que ele fez. Que algumas viagens curtas, né, saindo de Jerusalém. E a gente viu no mapa, né, as 3 que foram grandes viagens missionárias. Mas aqui, viagens curtas, a gente vê que foram, né, no mínimo 6, segundo o autor da nossa lição. E Jerusalém, amada, né, Jerusalém que é disputada pelas religiões, e Jerusalém também que Jesus chorou por ela. Jerusalém que mata os profetas, apedrejam aqueles que lhes foram enviados. Né? Essa não é a Jerusalém da época de Jesus, já é Jerusalém reconstruída. Mas Jerusalém sempre, né, foi amada por Deus. E o Salmo diz que haja paz em Jerusalém. Orai pela paz em Jerusalém. Então, ore pela paz em Jerusalém. Abençoe, né, Jerusalém. Que seja próspero aqueles que te amam. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é grande. Então, o autor vai estar nos falando sobre algumas, né, viagens, partidas, né, de Jerusalém. Primeira partida de Jerusalém, lá do ano 33, 34, descer depois de Cristo. Então, no caminho, Jesus apareceu num raio de luz e Paulo é transformado de perseguidor em principal protagonista da fé. Quantas foram as perseguições? Lá em Atos a gente vê o crescimento da igreja. Em Atos, nós estamos focados mais em Atos, mas em Atos no capítulo 2, se você for observar lá,
do versículo 37 para frente, houve um acréscimo ali naquele dia de quase 3.000 batizados, e a igreja cresceu demais. E assim a igreja não ficou entre os judeus. E como os judeus ficaram fechados entre si, então Deus enviou a perseguição, permitiu a perseguição que viesse sobre os cristãos, e Paulo se levantou um grande perseguidor, lá em Atos capítulo 9, e a gente viu que a igreja abriu para todos os gentios, pessoas que não judeus, e depois Constantino se aderiu à igreja e aí inverteu. Aí aqueles que não eram da igreja eram perseguidos que deveriam ser da igreja. E depois, então, teve que vir a reforma da igreja, porque a igreja já não estava seguindo a palavra como deveria ser, já estava gostando do poder, da pompa, e dos erros que o próprio ser humano faz. E hoje, será que a nossa igreja também, a igreja do Senhor Jesus, não tem erro, não tem falhas? Se nós formos ver aí, hoje em dia muitas igrejas têm falhas também, precisando de uma reforma, precisando de uma reformulação para que possa voltar às Escrituras, para que possa voltar realmente ao verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas isso aí é mais para frente. Vamos estar olhando e focando aqui nessas mensagens, que sempre houve ali, a gente vê a perseguição, judeus na arena romana, sendo mortos pelos leões, sendo perseguidos, martirizados, e vemos também a imagem de conversão de Saulo, que passou a ser Paulo, um grande anunciador da palavra de Deus. Lembrando que Paulo se converteu primeiro, anunciou a palavra e depois, futuramente, que houve a perseguição em Roma. Em vez de falar, está errado, não, apenas invertiu as figuras. Então, a segunda partida de Jerusalém foi no ano 34 a 46 DC. Ocorre quando Paulo, depois do seu encontro com Jesus, prossegue para a Síria e a Sicília, inicialmente ainda no período de ministério independente. Mas depois do 47 a 48, o ano depois de Cristo, se junta a Barnabé para desenvolver um ministério em Antioquia. Então, o que a gente vê lá, quando Paulo foi convertido, quando mudou a vida dele lá em Atos capítulo 9, ele começou o ministério dele praticamente sozinho, independente, sem a ajuda de ninguém. Mas com o passar do tempo, orando as pessoas, Deus enviando vidas para ajudá-lo, para estar apoiando o ministério dele, e assim ele divulgando essa obra de Deus. Então as pessoas foram se ajuntando a ele, e ele então foi caminhando, anunciando a palavra de Deus. O ministério foi crescendo. Assim hoje precisamos não sozinho anunciar a palavra de Deus, mas de um ou outro falarmos do amor de Deus, anunciarmos o amor de Deus, e Deus vai trabalhando, Deus vai agir na nossa vida, Deus vai movendo com poder, Deus vai fazendo a obra, Deus vai agindo poderosamente. Porque sempre é importante a gente estar caminhando junto. E mais uma vez a gente vê na imagem, o antigo anfiteatro romano, listado como patrimônio mundial da Unesco na província da Síria, do sul de Dará, a Bósnia, Al-Sham, um nome difícil, e hoje praticamente em ruína, não sobra mais nada. E a gente vê que muitas igrejas também, pelo mundo afora, pela América do Norte, pelo também Europa e outros lugares, estão morrendo também, estão acabando. E você vê os pregadores anunciando aí, muitos têm virado bares, outros têm virado lugar de fazer rapel, outros lugares de dança, outros, como na América do Norte, estão à venda. E quando a gente ouve as mensagens do pastor Hernando falando dessas coisas, dá até uma dor no coração. A gente saber que como o Evangelho está acabando,
né, está enfraquecido em muitos lugares, como os Estados Unidos, berço do protestantismo, onde a palavra de Deus saiu para todos os lugares, inclusive aqui, né, através do Albert Simon Green, né, Simon, onde anunciou a palavra de Deus, implantou o presbiterianismo, principalmente começando no Rio de Janeiro. E hoje a gente vê como estão as igrejas nos Estados Unidos, né? Felizmente, né? Em todo o mundo, na Europa principalmente, transformando, virando bares, e de doer o coração. Temos que pensar o que está faltando em nós, não é? Nós estamos mesmo em isolamento social, mas a palavra de Deus não está trancada. A palavra de Deus não está presa. Precisamos continuar orando, intercedendo, anunciando, falando deste amor. Porque a palavra de Deus, ela sempre alcança e caminha, né, para alcançar vidas. A terceira, então, partida de Jerusalém, vai do ano 48, 49 e 50 descer, né, sempre descer depois de Cristo. É comumente conhecida como a primeira viagem missionária de Paulo. Se você for olhar lá na sua Bíblia, né, com certeza todas têm, você vai ver o mapa, né, das viagens de Paulo, primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem e a viagem até Roma, que foi a sua última viagem. E outros mapas também, tem muitos que têm até estudos interessantes. Talvez você nem pesquisou, nem deu uma olhada, mas se você tiver oportunidade, dê uma olhada, vasculhe a sua Bíblia, pesquise, que com certeza tem muita coisa boa aí para você estar vendo. Então Paulo já estava viajando, evangelizando e realizando um ministério missionário há alguns anos. Inicialmente para Chipre, Salamina e Pafos, em Atos 13, 4 a 12. Depois para Perge da Panfilha, Antioquia da Pisília, Atos 13, 13 a 15. Icônio, Atos 13, Listra e Derbe, de onde retornam pela mesma rota, passando pela ilha de Chipre, para Antioquia da Síria, Atos 14, 21 a 28. E a gente vê mais uma vez, né, somente o que sobrou de Pafos no Chipre. Não sobrou nada, só a ruína. Então que a gente possa sempre louvar, glorificar a Deus, porque a palavra de Deus nos alcançou. E foi graças à vida deste homem que se dedicou, que deu a sua vida, né? Muitos padeceram por ele, mas ele também fez uma grande obra para Deus, porque Deus mudou o coração dele e Deus pode mudar o seu também. Então, muitos textos, depois você leia lá na sua Bíblia, tira um tempo para você meditar, para você estar lendo. Se formos ler todos esses textos não vai dar tempo, mas apenas deixei porque a nossa lição tem esses textos e eu deixei importante para depois você mesmo estar lendo, você, né, está podendo verificar mais, como os bereanos, né? Não só ouvindo, mas também pesquisando e vendo se é assim mesmo que está escrito, como diz as Escrituras. E aí então deixo para você Atos 14, 21 a 28, né? Onde diz a palavra. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbítero, depois de orar com jejuns, os encomendarem ao Senhor em que havia crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que havia já cumprido. Ali chegaram, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abriram os olhos à porta da fé, abrir aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Olha que bênção, né? Deixei bem grifado ali em negrito, abriram aos gentios a porta da fé.
Então, este é o momento, quem sabe você está anunciando a palavra através do seu testemunho, ajudando alguém que está precisando, trazendo uma palavra de fé, de consolo, de conforto, de direção, de ajuda. Então, este é o momento mesmo, nessa época em que estamos vivendo isolamento social, é uma oportunidade de estarmos anunciando a palavra de Deus. Porque com certeza muitos estão em casa, né, preocupados, desesperados, outros adoecendo, e quem sabe é o momento que você tem essa oportunidade, não está de fazendo aglomeração, né, com certeza, mas através dos meios sociais, através do telefone, orando, ligando, conversando, através da meio de comunicação visual, né, áudio e vídeo, conversando e orando para essa pessoa. E é importante, com certeza, Deus vai fazendo a obra, né, desta maneira, com aquilo que Ele nos permite. Então, a quarta partida de Jerusalém é do ano 50-52 DC. Conhecida nos mapas das nossas Bíblias como a segunda viagem missionária de Paulo, acompanhado por Silas, seguiu em direção à Ásia Menor e ao sudeste da Europa. Atos 15, 1 a 5, 22, 40 e 41. Depois você faça a leitura. Paulo avança para territórios novos, a região Frígio-Gálata, Troade, a região da Macedônia, Filipenses 4:15, Atos 16, 10 a 12, Tessalônica, Atos 17, 1 e Bereia, Atos 17, 10. 17, 10, né? Lata 17. E eu quis deixar 17, 1. Atos. Até conferir aqui para ver se não teve dúvida. É Atos 17. Embaixo eu deixei 17:10, o outro 17:1, né? Melhor dizendo, o outro é 17:10, mas aqui eu deixei 17:1. E tendo passado por Antípolis e a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Só para enfatizar, né, que Paulo sempre gostava de primeiramente ir nas sinagogas anunciar aos judeus para que a palavra de Deus alcançasse eles, né, para que eles pudessem abrir o coração para Jesus. Então, que bênção, né? Tessalônica também não sobrou nada daquela cidade da época de Paulo, só ruínas. Então, vamos caminhar para outra partida de Paulo, a quinta, do ano 53 a 57 DC. Conhecido como a terceira viagem missionária, Paulo foi novamente para a Ásia Menor e Sudeste da Europa. Então, depois você vê lá no seu mapinha a Bíblia, primeira viagem, segunda, terceira e a viagem para Roma, a última viagem dele. E o versículo 22 e 23 desse ato diz: chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Amém. Então a gente vê nesses textos de Atos dos Apóstolos que ele andou muito, foi em muitos lugares, como aqueles mapas das viagens. Você vê que Paulo viaja para vários lugares, anunciando, falando, né, e pregando a palavra e falando do amor de Deus. E mais uma vez Cesareia, né, cidade que Paulo já andou, só sobrou ruínas. Muitas cidades que ele passou, ficou ruínas, aí fizeram outras, mas as que ele andou e caminhou e anunciou, a maioria sim estão só em ruínas, não sobraram nada delas. A sexta, então, partida de Jerusalém, a última, 57 a 59, estamos caminhando para o final da nossa meditação. Creio que a palavra de Deus possa ter falado ao teu coração até aqui. Esta vez como prisioneiro a caminho para Roma, 59 depois de Cristo, onde permaneceu em prisão domiciliar 662, em Atos 21, 15, até o capítulo 28. Aí eu coloquei esse versículo 16
de Atos 28:16, que diz: uma vez em Roma foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Então a gente observa que muitas das cartas que Paulo escreveu eram onde ele estava preso e podia receber visitas. Mas teve outras ocasiões que ele foi preso e ele não podia receber visitas. E uma delas foi a última vez que ele esteve em Roma e ali ele foi martirizado. O versículo, então, 30 a 31 de Atos 28 diz: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, que pessoa fabulosa, né? Que pessoa audaciosa em anunciar a palavra de Deus, em fazer a obra de Deus. Assim precisamos orar para que Deus nos dê oportunidade de anunciarmos, mesmo nesse momento difícil, nesse momento que estamos, em isolamento, que o Senhor nos proporcione, oportunidade para falar do amor de Deus. Quer através de oração, leitura ou o próprio testemunho, nosso testemunho no nosso lar é a palavra de Deus sendo divulgada àqueles que não conhecem. Então só temos que louvar e agradecer a Deus e que Deus continue falando ao teu coração, falando ao meu coração, que possamos crer e saber que Deus tem cuidado de nós. Então apenas um começo aqui das viagens, de que Paulo fez, de que quantas Paulo caminhou, e depois nós vamos estar falando mais especificamente sobre algumas cartas, Próxima lição será 1 e 2 Tessalonicenses, entusiasmos vezes desânimo, e com certeza depois será a bacharel Márcia. Então que Deus fale ao teu coração, que Deus te abençoe. Vamos orar, vamos falar com Deus, que só temos que louvar e agradecer a Deus, porque até que Deus tem cuidado de nós. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, te louvamos, te agradecemos por essa rica oportunidade. Fala ao teu povo, nos acolhe, nos abençoa, nos livra de todo mal, de toda essa enfermidade, mas nos dá condições de anunciar a tua palavra, falar do teu amor. Ó Pai, orar repreendendo todo o poder das trevas nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, em nome do Senhor Jesus, que haja paz, que o Senhor esteja providenciando, ó Pai, o necessário para nós. Repreendemos todo o poder das trevas, todo o mal, e que a paz do Senhor esteja reinando na nossa vida. Em tudo nós só temos que louvar e te agradecer, porque até que o Senhor nos tem ajudado. No nome daquele que vive e reina para todos sempre que oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Só temos que agradecer a Deus por essa oportunidade. Fique na paz, tenha um bom domingo, Deus abençoe o culto à noite e você tenha também uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.